Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Literatura Local, esta parceria entre a TV Câmara e a Academia Passunense de Letras, para divulgar a produção literária, a produção escrita e cultural de Passo Fundo. Nesta noite conosco um jovem poeta, o Raniel de Souza, que está para lançar agora, no mês de setembro, pelo Projeto Passo Fundo, o livro Vovó Virou Criança. É um livro, uma história infanto-juvenil que ele vai nos explicar, falar sobre ela neste programa. Boa noite, Raniel. Boa noite, Paulo. É um prazer estar aqui no seu programa. Raniel, você é paulista. Sim, eu sou paulista do interior de São Paulo, cidade de Bastos. É uma cidadezinha pequena, com 20 mil habitantes, fica 550 quilômetros da capital. E daí eu saí com 18 anos de lá e fui mudando de lugar. E daí eu passei por Londrina e agora estou aqui no Rio Grande do Sul. O meu motivo aqui é porque minha esposa é gaúcha, né? Então resolvi aderir ao Sul como minha casa. Até uma história interessante, nós estávamos falando fora do ar. Tu conheceste a tua esposa pela internet? Sim, pela internet em 2008, quando eu vim passear aqui no Rio Grande do Sul. Na verdade, eu gostei do Rio Grande do Sul por causa das cidadezinhas pequenas, né? Que em São Paulo, por mais que as cidades sejam pequenas, todas as casas são com um muro mais de 2 metros de altura, com os portão fechados, que não dá para ninguém ver o lado de dentro e nem o lado de dentro do lado de fora. E isso daí me chamou a atenção. As graminhas na frente das casas, todo mundo deixava o carro em frente, não tinha perigo nenhum. E isso me chamou a atenção. E na época era o Orkut que existia, né? E daí eu cheguei de viagem. O finado Orkut? É, o finado Orkut, que vai ter o seu veredito agora em setembro, né? Vai dar o fim em setembro. E daí eu cheguei, tinha a comunidade, fui procurar cidades pequenas do Rio Grande do Sul para fazer amizade com o pessoal daqui. E achei uma comunidade no Orkut chamada São José das Missões, que é a cidade que a minha esposa morava, né? Nasceu. E daí fui adicionando o pessoal e achei ali ela... para os lados de Ijuí? Sim, indo para a região. para quem vai para Frederico ali. E daí achei ela e começamos a conversar. Só que ela era bem nova, tinha 14 anos, eu tinha 19. E começamos a conversar, só que daí o tempo passou e veio o Face, né, a nova onda na internet. E daí nós migramos para o Face. E em 2012 nós começamos a conversar mais. Ali, ela postou uma foto, eu elogiei a foto, e eu estava em Londrina e começamos a conversar. E daí fomos amadurecendo a ideia do namoro virtual, tudo. E falou, vamos botar isso em prática então. E daí amadurecemos a ideia e começamos a namorar. Eu trabalhava numa empresa grande lá em Londrina. E daí resolvi sair da empresa e vim pra cá pra casar. Eu não conhecia ela pessoalmente, então o pessoal me achava meio maluco. Como que você vai casar com uma pessoa que você não conhece? Eu falei, não, mas eu converso com ela desde 2008. E daí deu certo. A gente conversava pelo Face, pelo Skype, por SMS. Vim pra cá, né? Casei com ela. O pessoal ainda estava meio assustado ainda, porque como que você vai casar sem conhecer? Mas tudo tranquilo. Casamos e ficamos um tempo ali na cidade dela e viemos para Passo Fundo. Aí foi onde eu conheci o projeto Passo Fundo. Eu já escrevia desde os 9 anos de idade. Gostava muito de escrever. Só que eu não tinha assim, contato com outros escritores, né? E daí foi onde eu passei a conhecer o pessoal do projeto Passo Fundo, né? Que me acolheu. E começamos a desenvolver a escrita dentro do projeto, né? E daí um dia quando eu deu esse estalo de escrever sobre o meu livro, o que eu vou lançar agora, eu peguei e mostrei pro pessoal que coordena o projeto. E eles falaram assim, por que não lançar o livro Vovó Virou Criança? Eu falei, tá aí uma ideia que eu não tinha pensado ainda, né? É um livro infantil e eles falaram assim, e o projeto está necessitando de história infantil, de escritores que escrevam história infantil. Mas além do projeto, tu publicas bastante na internet, por exemplo,
E essa aqui é uma ideia interessante. Tem no Twitter, no Recanto das Letras, além do projeto Passo Fundo, né? Sim, sim. Na verdade, eu participava só do projeto Passo Fundo. E daí quando uma amiga que é escritora também, a Tânia Dubois, me recomendou o Recanto das Letras. Aí eu entrei no site e comecei a publicar e vi que o pessoal via bastante. E comentava os textos, as poesias, eu achei interessante. Né? E a partir de então eu comecei a publicar sempre no Recanto da Letra. E eu tenho a página no G+, né? Tenho o Facebook, tenho o Twitter, e daí eu publico no Projeto Passo Fundo, no Recanto das Letras, e compartilho nas outras redes sociais. E o pessoal vê, interage, comenta, compartilha com as outras pessoas, com seus outros amigos, e isso está sendo bem legal. E daí eu tive uma ideia também falei assim, bom, como mostrar para as pessoas daqui de Passo Fundo, porque o pessoal às vezes não tem muito contato com os autores locais. Né? E daí surgiu essa ideia de imprimir nos papéis coloridos e por onde eu passar restaurante, ônibus, eu deixar os meus poemas ali para que as pessoas olhassem, pegassem, lessem, levassem para casa e acessassem o site também que está ali exposto nos papéis ali. Nós estamos mostrando aqui três poemas em papéis de cores diferentes, né? Tu imprimes numa folha ofício, né? Sim, numa folha ofício. Vamos mostrar agora. Ele sai impresso dessa maneira, né? Uma folha. Essa aqui é uma folha, você imprime de dois lados, né? E aqui assim, ó, imprime, depois corta, né? Transforma dois panfletinhos, 2 folders de cada folha, cada desses com um poema. É esse o método que tu adotas na prática, sim, né? Sim, porque eu achei interessante assim, ó, eu coloco meus poemas ali, porque num papel colorido, né, que chama a atenção do pessoal, e daí quando eu vou no restaurante eu tiro, tô com a minha pasta sempre, tiro, coloco em cima da mesa, vou embora, e próximo que sentar ali vai ver aquele papel, vai chamar a atenção, vai ver a poesia, vai ver quem que é o autor, porque ali está escrito o meu nome ali, o site que eu participo, e já com o meu nome que eu assino sempre, né? E daí eu falei assim, por que não fazer isso? Fica legal, e o pessoal tem um contato a mais com o escritor local. Em média de quantos poemas, de quantos panfletinhos desses tu distribuis por semana? Tem uma média mais ou menos ou não? Olha, assim, em média uns 50 panfletinhos, assim. Por semana? Quando eu tô na rua, assim, indo a algum lugar, que eu passo em algum lugar, na papelaria, no shopping, no banquinho de algum restaurante, daí eu vou deixando. Deixo com os amigos também que me conhecem, falo, ó, tá aqui um poema para você. Daí o pessoal pega, acha legal, olha, então mais ou menos uns 50, assim. E o retorno disso, dessas pessoas, tu tens, elas têm... Assim, ó, como é uma ideia nova que eu tive, então ainda até estava comentando antes. Mas alguém que você tenha entregue, por exemplo, nós nos conhecemos, você me entregou um poema desses, né? Ó, Paulo, os meus poemas e tal. Depois, essa pessoa tem te dado retorno, diz, olha, gostei, não gostei, achei interessante. Sim, elas entram no site que está ali, né, que é do projeto e do Recanto, e vasculha lá minhas escritas, lá meus textos, e fala, nossa, tinha texto lá bacana que eu li, porque eu também escrevo conto, né, infantil, escrevo outras coisas. E daí o pessoal olha e fala, ó, eu entrei lá no site, eu vi e gostei das suas escritas, né? E começa a olhar sempre daí. E daí recomenda para os parentes, para os filhos, para os primos, vai recomendando para as pessoas. Eu estou tendo um retorno bacana, assim, dessa Isso ideia. aqui você imprime direto na impressora? É na impressora comum, na verdade. Impressora comum ou faz xerox? Não, na impressora comum. Impressora comum. Eu edito ele eu faço ele no Word, compro papel colorido, levo na papelaria e falo, ó, imprime para mim nesse papel. E eles imprimem normal, assim, com a cópia normal, simples. Só muda a cor do papel, né? Mas é bacana porque é uma ideia assim legal. Esses dias eu estava no ônibus. Interessante. Eu estava no ônibus e tem no ônibus lá leitura no caminho, né? E tinha um suporte lá que estava bem pobrezinho de livro, não tinha quase nada, tinha só as revistas velhas lá. E eu estava com alguns folders do projeto e tinha bastante poesia minha na pasta. E eu falei assim, por que não colaborar com esse
suporte aqui, né? Eu vou deixar alguns poemas meus aqui, o pessoal olha, leva para casa se quiser, porque ele é avulso, você pode, depois que saiu da minha mão é seu, não é mais meu. E daí o pessoal, aí eu deixei no suporte, né? E acredito que o pessoal, quando senta na frente daquele suporte, o papel é colorido, chama atenção, eles pegam para ler, né? Ver. É esse detalhe da diversidade. Aqui tem 3, 4 cores de papel, né? Chama atenção, como se fosse um papel comum. E eu vou pedir que tu leias este poema Eclipse, que é um poema curto, né? Eclipse. Há dias que o sol se apaga, que o amor se acaba, que os olhos se fecham, que o sorriso se vai. Há dias que o beijo amargo fica, há dias que o coração bate tão forte. Há dias que a saudade não vem, que o arrependimento não bate. Há dias em que você diz amém. Vamos pegar a continuidade. Tem esse outro poema aqui, Presente e Passado. Esse é um poema bacana. Presente e passado. Expectativa leal, desleal. Falta tanto e não falta nada. Olha e nada se vê. Nada se vê. Nada de novo em seres novos. Histórias novas, atrasos e acasos. Tudo é culpa e propósito. Nada em vão. Não é novo, já ficaram velhos. Cadê o novo? De novo. Esses já foram, ficaram velhos de novo. Mas Raniel, e tu escreves desde os 9 anos? Eu escrevo, na verdade, assim, ó, eu lia bastante livro infantil quando eu era pequeno. Minha mãe comprava bastante livro infantil, livro para colorir, e eu pegava bastante livro na biblioteca, né? Lá em Bastos? Lá em Bastos, no interior de São Paulo. E daí eu ficava muito, eu assistia pouco TV, e daí eu ficava muito no meu quarto, lendo, pintando, e eu descobri que eu também poderia escrever. E eu comecei, né? Eu não tinha experiência, mas comecei a escrever história, comecei a escrever poesia. Eu gostava muito de Carlos Drummond de Andrade. E daí vi que eles escreviam as poesias diferentes. Eu falei, vou começar a escrever. Só que eu não copiava a poesia, eu fazia as minhas mesmo, né? E o que vinha na ideia eu ia colocando no papel. E ficava ali o dia inteiro escrevendo, né? E como eu não tinha computador na época, eu escrevia à mão, né? Escrevia com lápis. Eu não gostava de escrever com a caneta, escrevia com lápis. Até tenho comigo até hoje o caderno que eu escrevia, né? Escrevia em folha solta, qualquer papel que eu achava, eu ia escrevendo. E ia juntando, datava, assinava com o meu nome, deixava guardadinho ali. Eu falei, se algum dia acontecer alguma coisa e alguém achar, né, vai saber que é meu e está datado, vai saber o dia, o mês e o ano que eu escrevi aqueles poemas ali. E sempre escrevi, comecei a escrever desde os 9 anos, assim. E escrevia. Só que eu nunca tinha essa oportunidade de encontrar com outros escritores para dividir essa ideia, né? E como eu não tinha experiência em escrever, eu ia escrevendo e não tinha o costume de reler o poema para ver onde que podia colocar uma vírgula, onde que poderia dar um sentido melhor. Largava no papel como vinha? Sim, é a mesma coisa que você pegar uma cobertura de chocolate, colocar num bolo e ir derramando ele até o final. E depois você passa com a espátula para dar uma ajeitada, né? E eu não fazia isso, eu só derramava e pronto, e ia lá. E daí até o dia que eu conheci um amigo, e ele me recomendou, falou, reler o seu poema é melhor, porque você sabe onde encaixar uma vírgula, um ponto, né? E outro detalhe, eu não gosto de regra em poema. Eu não sou aquela pessoa que gosta de fazer o poema com todas as rimas, com um estrofe separado. Eu gosto de escrever o poema sem muita rima, sem muita regra, né? E depois eu vou dando sentido. Eu leio de novo, vejo ali onde precisa colocar uma vírgula, um ponto, e daí vou dando sentido para o texto. Mas nunca gostei de regra no poema. O poema tem que ser feito com rima, é obrigatório. Não gosto disso. Eu gosto de escrever. Solta a coisa ao natural, como vem. Sim, é o natural. Aí depois eu... Mas tu falaste no Carlos Drummond de Andrade. Além do Drummond, algum outro poeta assim que
te provoca algum tipo de atração, Olha, de identificação? eu gosto também de Fernando Pessoa, apesar dele ter uma escrita difícil de entender, porque não é todo mundo que vai conseguir pegar um poema ali e entender. Às vezes tem pessoas que escrevem umas coisas ali que vêm na cabeça e às vezes só ele entende. Então o que me chama bastante atenção também é Fernando Pessoa, que é um escritor português, né? E Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa, esses me chamam bastante atenção. Tem um em particular também que foi um professor meu de italiano, em 2002. Ele não é muito conhecido, mas lembro que eu me destaquei na sala e ele me deu um livro de poesia dele que chamava Fogo Eterno. Ele tinha umas poesias bem bacanas, sabe? Só que era uma poesia mais para adulto, assim. E aquilo ali, Poesia desse teu professor? do meu professor de italiano. E aquele estilo de poesia foi me chamando a atenção, porque era uma poesia assim que falava um pouco de sentimento, assim, mas não tinha aquela coisa melosa, assim, né? Aqueles poemas, assim, que não são tão maduros, assim. E daí sempre eu comecei a aderir esse estilo, de escrever sem regra, né? E fazer as poesias, assim. Eu escrevo bastante poesia sobre amor, sobre natureza, amizade, felicidade, solidão, eu escrevo tudo. Esses assuntos universais. Sim. Quando eu era mais novo, como eu ficava muito no meu quarto, então eu não saía muito, então eu escrevia o momento que eu estava passando ali, né? Geralmente o poeta ele escreve o que ele está sentindo, o que ele está passando ali. Perfeito. No programa Literatura Local desta noite, esta parceria entre a Câmara de Vereadores, através da TV Câmara e a Academia Passionense de Letras, nós estamos falando com o poeta e prosador Raniel de Souza, que está em fase de conclusão do seu livro Vovó Virou Criança, que deverá ser lançado no mês de setembro pela editora do Projeto Passo Fundo. Nós vamos para um rápido intervalo e retornamos a seguir na última parte deste programa. Estamos reiniciando o programa Literatura Local desta noite, esta parceria entre a TV Câmara e a Academia Passionense de Letras para divulgar a produção literária, a produção escrita, a produção cultural de Passo Fundo. Nesta noite estamos conversando com o escritor Raniel de Souza, um paulista radicado em Passo Fundo e que está preparando o seu primeiro livro, Vovó Virou Criança. Tu estás com 20 e quantos anos agora? 24. 24 anos. Começaste a escrever com 9 anos, portanto, há 13 anos. Sim. Tá? Nesses 13 anos, o que tu notaste de modificação no teu estilo? Tu começaste a falar sobre isso, falaste rapidamente no bloco anterior. Sim, eu vejo assim, eu nunca mudei o meu estilo, né? Eu só amadureci, né? A forma de escrever. Como eu era mais novo, então não tinha uma mentalidade tão assim adulta para poder escrever. Mas daí, conforme o tempo, eu vi que fui amadurecendo um pouco mais a ideia, né? Eu lia bastante poesias de outras pessoas e via onde eu podia melhorar a minha, né? E uma espécie de autocrítica. Autocrítica. E eu sempre, na verdade, eu dava minhas escritas, porque às vezes eu escrevia em papel solto, né? E sempre dava minhas escritas para os meus amigos lerem, né? E daí perguntava, o que você achou? Mas nunca me achei assim um mau escritor. Sempre gostei das minhas poesias porque assim era bem autêntica, né? Era diferente. E eu comparava às vezes com outras poesias de outras pessoas e via, poxa vida, eu tenho pouca idade, mas acho que escrevo razoável, né? Porque tinha algumas pessoas que escreviam assim assim, era muito meloso nos escritos que escrevia. E eu percebi que as minhas eram diferentes. Às vezes se tratava de um sentimento amoroso, mas diferente, com outro tipo de linguagem, né? E daí com o tempo agora
fui aperfeiçoando mais. Como eu disse, eu não tinha o costume de, às vezes, reler para poder corrigir minhas escritas, né? E agora, depois dos 20 anos, fui aprender isso, né? Agora que eu comecei a ter o costume de olhar minhas poesias, meus contos, né? Minhas histórias, reler e ver onde que eu podia colocar uma vírgula, colocar um ponto, para dar um sentido melhor para a escrita. E nós falamos muito sobre poemas, sobre poesias que tu escreves, mas tu escreves prosa também. Que tipo de literatura? Uma literatura mais infanto-juvenil, como é o caso desse teu livro, ou histórias fantásticas, contos morais? Que tipo de crônicas? Na verdade, O eu que mais gosto. que tu escreves? Na verdade, Até eu porque gosto de escrever. você, como escritor inédito em livro, né, as pessoas pouco te conhecem. Sim, na verdade eu gosto de misturar bastante. Gosto de escrever fantástico, escrever infantil, juvenil. Gosto de escrever de tudo um pouco, né? Eu gosto de brincar. Eu gosto de colocar bastante humor também nos meus contos, né? Eu tenho um conto que chama Meias Furadas. Eu escrevi esse conto dando risada, né? Fala de um menino que tinha pavor de agulha, né? E eu me inspirei em mim mesmo, porque eu não sou muito chegado em agulha, né? E daí o texto fala assim, ó, quem nunca teve uma peça de roupa velha que goste de usar e que não gosta de se desfazer? E esse menino tem uma meia furada, que ele não se desfaz. E para ele se desfazer dessa agulha, teve que chegar num ponto de a mãe levar no posto, no hospital, para fazer de conta que ia dar uma injeção nele para poder se desfazer. É uma história assim que eu escrevi dando risada, que é bem engraçada mesmo a história, né? Pretendo, de repente, depois de eu lançar esse livro da Vovó Virou Criança, trabalhar nessa historinha também, que é uma história bem engraçada, uma história bem humorada. Mas eu gosto assim, ó, de misturar bastante humor, gosto de fantástico. Eu tenho um conto agora também que eu tô para encaminhar para a AGES, né, que é a Associação Gaúcha de Escritores, que é um conto com tema de assombros, né, que envolve adolescente também, é obrigatório. Literatura fantástica. Isso. E daí, na verdade, nunca tinha escrito literatura fantástica. Daí esse é o meu primeiro conto. E eu escrevi e me saí bem nesse conto. Eu gostei de escrever esse conto, né? É uma história meio de terror ali, que se passa numa floresta ali. Então, assim, eu gosto de misturar bastante. Até nos poemas também, gosto de brincar, gosto de fazer poema infantil também, né? Escrevi um esses dias que chama Infância. E daí publiquei no site Recanto das Letras. Mas não está entre esses aqui que tu trouxeste? Eu creio que não está. É porque eu escrevo, imprimo e vou publicando, né? Eu creio que está dentro dessa pasta aqui, chama Infância. Infância? Chamam... Então, enquanto você conversa, eu vou procurando por aqui. Chamou bastante atenção do pessoal. É um dos meus poemas mais lidos no site, né? E daí toda vez que o pessoal me encontra, fala, eu li aquele poema Seu Infância e eu lembrei da minha infância, né? Eu já li um poema parecido com isso daí. Eu falei, pois é, bacana. E é legal você ver assim, o pessoal dando um retorno do que você escreve, né? Às vezes você tem lá na gaveta um monte de coisa boa escrita e não expõe para as pessoas verem, né? E então, esse daí, a Infância, foi um dos meus livros, meu poema infantil que deu bastante retorno, que o pessoal gostou bastante. Eu tenho vários, né, poema infantil, tenho Guarda-Chuva, tenho Café da Tarde, né, que fala do menininho que não vê a hora de voltar na casa da vovó por causa do bolo de cenoura com chocolate. É bem bacana. E essa diferença, Raniel, entre uma literatura infantil e uma literatura mais adulta, essa diferença é mais lógica, é mais nítida, ou ela é muito diluída? Não, dá para você notar bastante a diferença, né? Eu separo bem, né?
Quando é para infantil, eu destaco lá, dá para a pessoa saber o que é uma poesia infantil. Quando se ela pega os meus poemas para ver, ela sabe Não localizei que é aqui. infantil. Mas e a pessoa vê, né? Que nem nesse livro o Café da Tarde lá, a pessoa lê, ele vai ver que é um poema infantil. A infância também, ele vai ver. Tem um livro lá, tem o poema lá, que é o Poema Sozinho também. Ele também fala de uma historinha infantil que passa num sítio, né? Que a criança brinca com feno fino. Então o pessoal vê a diferença do poema infantil do poema adulto, né? Tem poemas adultos assim que no site tem uma poesia minha lá no site Recanto das Letras que chama Nossa Noite de Sintonia. É uma poesia adulta, né? Aliás, quem quiser conhecer mais sobre a tua obra, né, é fácil de localizar pela internet, né? Vai no site de pesquisa, no Google, ou qualquer outro, e digita Recanto das Letras. Sim. Vai abrir lá. Aí vai pelo teu nome, Raniel, deve ser o único Raniel lá. Na verdade tem dois. Tem dois Raniel. Tem eu e tem mais um, mas lá está escrito Raniel de Souza. Raniel de Souza. Lá. E lá encontra teus poemas, teus contos, tuas crônicas, tuas histórias, enfim, tá? Mas esse livro, Vovó Virou Criança, é claro que tu não vais contar a história toda, senão perde a graça a hora que o leitor, né, estiver com o livro às mãos. Claro, eu deixei na verdade a grande surpresa para o final, né? Por isso que eu coloquei Vovó Virou Criança. O título do livro já fala que a vovó virou criança. Então essa não é a grande surpresa. Eu me inspirei na minha sobrinha, Ana Laura, que era bem arteira, e meu avô, né, que ele desenvolveu o Alzheimer. Era um cearense sério, bem sério, né? Cabra da molesta. Isso, ele não brincava muito assim com conversa. E daí, só que ele desenvolveu o Alzheimer e acabou virando uma criança, né? Ele também começou a fazer bastante arte, saía escondido, né? Fazia bastante arte mesmo. E daí um dia eu estava mexendo nos livros infantis e despertou essa ideia de escrever sobre isso daí. Mas eu não trato diretamente do Alzheimer no livro, né? Eu falo que a vovó teve Alzheimer tudo, mas a grande curiosidade da Ana Laura é saber se a vovó séria dela poderia virar criança um dia, né? E ela descobre isso depois que a vovó tem o Alzheimer, né? E daí no final uma grande surpresa, né? Tem uma surpresa bacana lá. Só que daí o pessoal vai descobrir só lendo o livro, não dá para contar. Mas o bacana também é que assim, ó, o livro interage com a criança, né? Um dos coordenadores do projeto que me ajuda no livro, me deu a ideia, falou, por que não fazer o livro, né? Esse livro da vovó, e por que não para colorir? Que daí além da criança ler, ela interage com o livro, ela brinca com o livro, né? Ela rabisca, pinta, né? Eu falei, claro, tá aí uma boa ideia. E nós Então a ideia do livro Vovó Virou Criança, ela parte de duas personagens reais. Sim. Né? O teu avô cearense, que desenvolveu a doença de Alzheimer, e a tua sobrinha Ana Paula. É Ana Laura. Ana Laura, isso. Né, arteira. E o avô começou com Alzheimer, virou criança mesmo, começou a fazer... Sim, ele já estava com 89 anos, né? E todo mundo sabe que o Alzheimer, com o passar do tempo, vai deixando a pessoa sem seus sentidos, né? Ela não sabe mais o que ela está fazendo. Então, ela vai virando criança. Meu avô deu bastante, assim, trabalho para as minhas tias, meus pais, assim. E ele começou a fazer muita arte, né? Ele saía escondido, ele colocava uma almofada dentro da geladeira, fazia bastante coisa assim, quando chegava ali, e tinha que estar 24 horas em cima dele, né? E daí me despertou isso daí, e realmente, né? Chega uma fase que se a pessoa está com a idade avançada, desenvolve Alzheimer, ela fica igual uma criança, porque tem que ter um cuidado, né? Você tem que dar uma atenção a mais para a pessoa que tem um Alzheimer ali. Tem que estar 24 horas cuidando, né, dando uma atenção especial, porque ele não faz mais nada sozinho, e foi isso que aconteceu com meu avô.
E depois disso, a doença se estendeu um pouco mais e daí ele acabou falecendo em 2012, né? E eu tive a ideia de fazer esse livro, né? E daí recebi bastante elogio. Teve alguns amigos conhecidos meu, que é da Academia de Letras, que viu a minha história no original e classificou como comovente e contundente, né? Eu falei, bom, eu acho que seja assim, porque é uma história bacana, né? No final tem uma surpresa legal, que o pessoal quando ficar pronto, o pessoal vai ver, né? E eu achei interessante escrever isso. E não só para as crianças, os adultos também, de certeza, vai se divertir com o livro, né? Vai dar uma boa risada, vai ver o livro. E é um tema para se discutir dentro da sala de aula também, né? Querendo ou não, o Alzheimer assim, não é tão discutido, né? E é um assunto assim que nas redes sociais se fala, agora estão se falando bastante, mas tem pouco esclarecimento sobre isso. Então, é um tema a se debater dentro da sala de aula. E é um tema interessante porque a taxa de natalidade está caindo no Brasil, a população está envelhecendo, as pessoas estão durando mais, né? Naturalmente, a tendência é que essas doenças comuns na velhice aconteçam com maior frequência, com maior incidência, quer dizer, o maior número de pessoas com idade avançada afetadas por essas doenças da velhice vai crescer. Sim, e eu creio assim que se levar esse tema para dentro da sala de aula, com certeza dá para se discutir a forma de prevenção, de como se prevenir contra o Alzheimer, porque tem como fazer uma prevenção. O Alzheimer não tem uma cura, mas se você fazer uma prevenção, hoje em dia a população anda muito estressada, muito atarefada, cheio de coisa para fazer. Então isso vai ajudando para desenvolver o Alzheimer, querendo ou não ajuda, né? Preocupação, e daí vai te dando esquecimento, tudo. Então assim, é um tema legal para se levar para dentro da sala de aula. Não só para as crianças ali, para dar para elas pintarem o livro, mas ler para os alunos, discutir numa sala de aula com os alunos mais adultos, assim, que tenham entre 14 para cima, assim, dá para se discutir isso dentro da sala de aula. Fazer um debate legal. Porque a probabilidade de que as crianças, de que os adolescentes de hoje convivam com seus pais, seus avós, seus tios, né, e pessoas do seu círculo de amizade e de familiares com essas doenças, né, da velhice, digamos assim, a probabilidade é muito grande. Então, se você desde pequeno, através do conhecimento de uma obra de ficção, que você vai se lembrar mais tarde, fica mais fácil para lidar, né? Sim, com certeza. E assim, como na verdade esse livro está saindo assim bem rápido, eu pretendo melhorar ele mais tarde, fazer assim um material didático mais forte com ele, né? Por enquanto ele vai sair só para ler e para colorir, né? Mas eu pretendo adaptar ele para uma peça de teatro, né? Tem um amigo aqui em Passo Fundo que ele tem uma companhia de teatro, conversei já com ele sobre isso também, ele gostou da ideia. Então levar isso para o pessoal, mostrar para o pessoal, né? E o pessoal começa a se preocupar com isso daí, porque é uma forma de se prevenir, né? Contra essa doença que é o Alzheimer. Perfeito. Infelizmente, nós somos escravos do tempo. E o tempo nos manda embora, Daniel. Foi um prazer conversar contigo esta noite. Como nós já falamos antes, no programa Literatura Local desta noite, nós conversamos com o escritor